Nós estamos conversando hoje sobre a mobilidade urbana na Grande BH. 70% dos deslocamentos da capital são feitos por meios motorizados. Motocicletas, ônibus e carros, incluindo os táxis. Mais da metade dessas viagens dependem do transporte coletivo. Mas o transporte individual responde por 25% de todos os deslocamentos da região metropolitana da capital. Na tentativa de desafogar as ruas e diminuir a poluição, a Prefeitura de BH construiu uma ciclovia onde nem tudo são flores, como mostra a repórter Joanita Gontijo. Há 8 anos, Guilherme escolheu seu meio de transporte. Sobre 2 rodas, ele encara o desafio de andar de bicicleta em Belo Horizonte. A capital ganhou recentemente pouco mais de 50 quilômetros de ciclovias. Segundo os ciclistas, o projeto tem erros graves, como a pequena largura da via e a proximidade com os carros estacionados. A ideia é incentivar o pedal e chegar a 2020 com 6% dos deslocamentos sendo feitos de bicicleta. A expectativa esbarra na educação para o trânsito, já que o comportamento dos motoristas é considerado o maior problema de segurança. A gente sai na rua e diversos motoristas, de ônibus até motoristas profissionais, taxistas, falam para a gente ir para o passeio, porque rua não é lugar de bicicleta. Não, a rua é sim o lugar de bicicleta, o lugar das pessoas caminharem é o passeio. Dados da BH Trans informam que em 2011 foram registrados 375 acidentes com ciclistas. 8 morreram. Javer conhece bem os perigos e, para ajudar quem não sabe pedalar ou não se sente seguro nas ruas, ele participa do projeto Bike Anjos. As instruções são gratuitas. Você tem que tomar cuidado com os carros, com as motos, com os caminhões. Eu gosto muito de usar no retrovisor. Sem pedalar desde a infância, Isabela se animou com a primeira aula. Quer trocar o transporte público pela bicicleta. A cidade está ficando afogada, né? Muitos carros e as avenidas e o transporte público não estão dando conta. E eu acho que a bicicleta é uma ótima saída tanto para a mobilidade mesmo, quanto para o lazer também. E é um benefício porque você vai pedalando, é a sua saúde que está se beneficiando com isso, né? Se você pudesse movimentar para o seu trabalho de bicicleta, já ajuda muito nesse trânsito. Né? Bom, de volta ao nosso debate com uma pergunta sobre esses projetos de mobilidade. Como evitar que eles criem mais conflitos para o trânsito? A ideia, por exemplo, da ciclovia é muito boa, mas especialistas dizem que em alguns momentos ficou ainda mais perigoso para o entorno do trânsito, né? Porque, na verdade, não existe uma integração, né? Não basta ter uma rodovia, uma ciclovia num determinado trecho, no outro. Então, é aqui que a gente fala, tem que ter um planejamento, tem que ter integração, coisa que não existe, né? Então, a gente tem até dito também, né, no outro aspecto, você vê que você tem mais de 100 rotas alternativas, mas só quem conhece é o motorista de táxi. Então, falta uma divulgação, um acompanhamento, uma sinalização. Eu né? acho que... Às vezes você tem, por exemplo, também faixa azul numa pista secundária dos dois lados. Então, quer dizer, é esse planejamento, né? Mas no caso da ciclovia, eu acho que ele é fundamental. A pessoa não vai largar, ele vai na ciclovia até um determinado ponto e depois, como é que ele vai integrar? Não, mas mais do que isso. Hoje não há como. Eu sou um amante da bicicleta e acredito mesmo na bicicleta. Mesmo em Belo Horizonte, com um relevo complicado, muita gente até hoje ri das minhas propostas quando eu trato a bicicleta como um meio de transporte em Belo Horizonte. Mas boa parte do relevo de Belo Horizonte permite o trânsito de bicicleta, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas eu acho que hoje não há como a gente incentivar o ciclista ou o cidadão a pegar essa bicicleta e ir para o seu trabalho de bicicleta, enquanto nós não começarmos por campanhas educativas. É preciso que o motorista do carro, do ônibus, do caminhão, tenha uma consciência de que o ciclista tem os mesmos direitos, e os motoqueiros, que os ciclistas têm os mesmos direitos que ele. Ou até mais, deveria ter até mais direitos, né? Mas, principal problema, falta ao poder público, seja estadual, seja ao município, incentivar campanhas educativas permanentes, e não apenas na Semana Nacional do Trânsito, na Semana da Bicicleta, no Dia da Bicicleta. Não, permanentes, campanhas educativas para reeducar os cidadãos a compreender que a bicicleta tem que passar a ser um meio de transporte e que ela precisa ser respeitada. É até interessante você estar falando de bicicleta e que Belo Horizonte é viável. Nós discutimos isso muito na Câmara quando foi aprovado um projeto, colega nossa, a deputada Luzia, que incentiva o uso da bicicleta no município de Belo Horizonte. E a gente, inclusive, cita isso porque
Se você sair do Barreiro e até de Ibirité hoje, com a abertura que nós tivemos ali na Tereza Cristina, que a pista está aberta, você vai a Sabará numa declividade razoável. Bem razoável. Nada, nenhuma subida muito forte, nem nada. Então, quer dizer, se você tiver essa possibilidade, olha o trânsito que a gente pode ter de bicicleta, por exemplo, na Avenida Tereza Cristina, saindo do Barreiro a Sabará. Agora, outra Mas situação. isso não é divulgado, né? Quase ninguém sabe disso. Falta o Então, poder público, falta isso. o poder público divulgar. Mais do que isso, não há também como você pedir ao cidadão para que saia de casa de bicicleta se ele não vai ter onde estacionar a bicicleta. Você não pode amarrar a bicicleta em poste. Você tem que ter o bicicletário, que é, na verdade, um negócio muito simplório, que são os estacionamentos de bicicleta que você tem que ter colocado ao longo, por exemplo, da Tereza Cristina, que saia do Barreiro e que vá até Sabará de 1 em 1 quilômetro ou de 2 em 2 quilômetros, oferecendo a possibilidade do cidadão parar ali a sua bicicleta, colocá-la no bicicletário, ir aonde ele tem que ir e voltar com a certeza que a bicicleta Eventualmente vai estar no mesmo lugar. pegar o transporte coletivo Ou para pegando o complementar. Sim. Isso falta. São coisas básicas que ainda faltam para a gente poder realmente colocar E não são a bicicleta como meio de necessárias transporte. grandes obras. Não, para coisas isso. simplórias e baratas. Olha, só Vai. finalizando isso aí, e o BH Trans está com uma meta, por exemplo, de 6%. Se você e é uma meta alcançável, ela é possível, se você incentivar, trabalhar bem a questão do ciclismo, e ela é extremamente importante para a cidade, porque hoje nós já temos quase 1% do nosso transporte em BH, das viagens feitas em BH, através de bicicleta. Então, e sem incentivo praticamente nenhum. A média no Brasil, eu vi essa semana dados da ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, é 3,8% nos deslocamentos, no geral, sendo feitos por bicicleta. Belo Horizonte, até então, não havia política nenhuma de incentivo. A criação dessas ciclovias, por mais que ainda não sejam o suficiente, não seja a política considerada ideal pelos ciclistas, é um primeiro incentivo. Sim. Né? Nós tivemos a presença do Guilherme, que falou aqui há pouco, né, na entrevista, na primeira reunião da preparatória desse ciclo técnico, desse fórum técnico que nós estamos realizando na casa. E o que ele cobrou da Assembleia foi isso, falou, olha, eu vim de bicicleta, não tem lugar de estacionar a bicicleta aqui. E já teve uma resposta, logo duas reuniões em seguida, já veio a resposta da presidência da casa, que na reforma que será feita aqui na praça da Assembleia, foi determinado a instalação de um bicicletário para que seja feito isso. O estacionamento é determinante para as bicicletas e também para os automóveis, porque foi citado aqui pelo Gustavo, ou pelo Anselmo, a questão do estacionamento na rua, o faixa azul. Ele acaba estreitando a pista, e ele é importante hoje pela falta de estacionamentos em volumes maiores e em locais estratégicos, porque a real integração do transporte individual motorizado, que vai continuar existindo com o transporte público, se dá através de grandes estacionamentos nos hubs modais, ou seja, nos lugares onde os modos se encontram. Mas aí o poder público tem que ser mais ágil, né? Ele não precisa pode ficar só prometendo e não colocar. Mas isso olha, precisa ser feito, até então não há ainda. Mas Belo Horizonte já teve uma consulta feita Eu não estou falando de Belo Horizonte. anos. Não, mas eu estou dando um exemplo aqui, ó. Eu estou citando de um modo geral, acho que Belo Horizonte nós já vimos aí. Agora, os governantes de um modo geral têm que estar na tela. Estão tratando um assunto da região metropolitana. Então tem que ser Belo Horizonte, Contagem, Não, Betim, pois é, né? mas então, é porque a Prefeitura de Belo Horizonte, especificamente, lançou um projeto, numa parceria privada, mais ou menos nos moldes de uma PPP, parceria com a iniciativa privada, oferecendo locais que hoje têm os maiores problemas de estacionamento e que precisamos ampliar as pistas de rolamento para que empresas privadas se credenciem a instalar estacionamentos subterrâneos nesses principais locais. Para quê? Para tirar os carros, o faixa azul nos cantos das ruas, para oferecer ainda mais pistas de rolamento para os veículos. E uma outra senão coisa, daqui a um dia ele vem com a questão do rodízio, já está em São Paulo. Não, onde a gente termina o sabe que BRT? não é a solução. Onde termina o BRT, por exemplo? Termina ali no shopping Estação BH. Ali tem que ter um tremendo estacionamento para que as pessoas do entorno
Se vão fazer a utilização do BRT, deixam o seu carro, sua bicicleta, e ali façam a integração com outro modo. Da mesma forma, aonde for o ponto final do metrô. A gente espera que cada vez mais as linhas consigam chegar nas regiões metropolitanas. Mas enquanto não chegam, tem que ter grandes estacionamentos nas estações de metrô. O hipercentro de Belo Horizonte é o grande destino de toda a região metropolitana, né? Há deslocamentos grandes. E na própria região metropolitana, eu estou lembrando aqui o exemplo da cidade de Pedro Leopoldo, que eu conheço um pouco, tenho uma irmã que mora lá. Há deslocamentos de bicicleta, a cidade permite isso, né? Então tem alguns exemplos também. Lá em Betim, como é que é, deputado Ivair? Não, em Betim, lá predomina também um motorizado. Motorizado, o relevo. As motos. Não permite tanto. Alguns locais sim, né? Mas ainda não está disciplinado. E lá tem pista de caminhada onde você tem o cara andando de bicicleta quase te atropelando. Então é a questão aquilo que o Gustavo falou. Tem que ter uma cartilha, tem que ter uma campanha educativa, tem que ter orientação, porque tem alguns pontos da cidade que são perfeitamente aproveitáveis, né? Então acho que é isso que ele falou. Se tiver campanha educativa, nós temos condições de fazer. Você vê, eu acho que está faltando termos um transporte coletivo de qualidade para que a população possa também contribuir aí sim. Verdade. Nós vamos aumentar e fazer com que o cidadão possa deixar seu veículo, possa deixar sua moto, mas por enquanto não. Veja o caso do Mineirão, por exemplo, né? Você, porque o pessoal tem que deixar o carro a 2 km de distância, enfrentando falta de segurança, né? Aí o pessoal fica questionando, eu acho que quando fizeram acharam que tinha metrô que passava na porta do Mineirão, e nós não temos, né? E hoje não tem dúvida, eu acho que o metrô é o principal meio para facilitar o desafogamento do trânsito aí. Agora, tem que ter mais dinheiro, Minas Gerais tem que brigar mais, eu acho que Minas aí ainda está um pouco com pouco prestígio político para poder estar defendendo há muitos anos, não é desse governo ou do outro, mas faltou prestígio político, enquanto outros estados conseguiram ampliar seu metrô, Minas Gerais ficou por muito tempo aí paralisado. Eu acho que isso aqui não pode acontecer. Agora, você está citando a questão do Mineirão, eu frequento Independência, de vez em quando vou à Independência, e eu vou de carro ao Independência, mas também as estações do metrô, que dão acesso a lá, porque lá tem uma estação, né, que eu já usei ela algumas vezes, mas você também não tem um estacionamento bom lá na Estação Calafate que eu pudesse deixar o carro, ou em uma das outras não tem um estacionamento institucionalizado. É o que o Paulo Amaco falou. Exatamente, reforçando a fala do Paulo, nós temos que ter o transporte, mas você tem que ter a infraestrutura em cada estação para fazer essa integração. Ainda um fator mais importante, que é a questão da segurança. Muita gente hoje tem medo, às vezes, de andar, né? Nós temos torcida organizada, que tem, não é só Belo Horizonte, é São Paulo, todo lugar, que acontece, a questão da falta de segurança, então a pessoa fica com receio de usar um tipo de transporte e não ter a segurança adequada. O deputado Ivair citou aqui a questão do pedágio e a Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê o uso desse instrumento e também dos rodízios. Aliás, eu falou rodízio, né? Rodízio. Eu me confundi. Rodízio, e eu estou trazendo mais esse outro tema, pedágio urbano. Os senhores todos discordam do tema ou acham que isso são ações que podem resolver? Eu acho que, no caso específico do rodízio, eu acho que em algum momento nós vamos ter que utilizar. Eu acho difícil a gente conseguir fugir dele. Mas sou contrário à sua utilização enquanto não tivermos um transporte público a ser oferecido à população de qualidade. Não há como você obrigar o cidadão a deixar seu carro. Você tem que deixar o seu carro em casa, placa 0, você vai ficar em casa. Aí ele vai comprar 2 carros. Como é que eu vou para o trabalho? Ele vai ter 2 carros. Se o ônibus que passa na porta da minha casa passa lotado, não passa no horário, é de má qualidade, eu demoro demais para chegar, enfim. Então, a questão do rodízio, ela funciona, ela poderá funcionar no dia que tivermos um transporte público oferecido à população de qualidade. Antes disso... Concordo com você, Gustavo, mas nós estamos muito longe desse ideal. E trazer o rodízio hoje hoje eu sou contra. Porque aí a pessoa vai usar do subterfúgio de comprar 2 carros, ter placas diferentes, vai onerar no bolso. Agora quanto ao pedágio urbano, isso eu sou totalmente contra. Nós já estamos cheios desses pedágios aí, e é um assunto que nós vamos ter que debater muito. Custo de pedágio, concessões, né? Nós tivemos a oportunidade de ir na MG50 e contestamos lá o valor cobrado. Então,
Pedágio não, pelo amor de Deus, o povo já não aguenta mais. Nós temos E que rodízio nós vamos ter que esperar um bom tempo. Temos que pensar que são remédios que nós não desejamos, mas é como acontece com a saúde também. Se você não cuida da saúde, se você não faz por onde, vai chegar uma determinada idade, um determinado momento, que você pode acabar tendo que se submeter a remédios que você não desejava. Então, se nós não cuidarmos das nossas cidades agora, elas não elaborarem seus planos municipais de mobilidade e se prepararem para evitar o caos, pode ser que nós tenhamos que conviver com remédios terríveis, como rodízio, que eu também não desejo, como o pedágio urbano, como é praticado em Londres, porque são cidades que não se prepararam, né, previamente. Olha que Londres tem um metrô sensacional, excepcional, e boa parte da população usa o metrô. Então, temos que tomar essas medidas agora, e acho que a oportunidade desse fórum técnico realizado pela Assembleia, do envolvimento do governo do Estado, dos governos municipais, da sociedade civil e a conscientização de toda a população. Temos que buscar viabilizar os nossos transportes públicos, priorizar os transportes não motorizados para evitarmos soluções limites, como pedágio urbano, como rodízio, que são soluções realmente de última instância. Eu vou na mesma linha, eu acho que nenhum dos dois é viável, nenhum dos dois resolve o problema. Eu acho que Belo Horizonte hoje, eu sou otimista de que ele está se preparando, está pensando mais à frente do que pensou em outros momentos. Então, acredito que para Belo Horizonte, se nós tivermos uma integração boa com a região metropolitana, nós não vamos precisar de usar essas medidas. Então, a do pedágio, esse definitivamente ele só vai trazer, são mais transtornos, mais problemas. A gente tem, por exemplo, um pedágio, vou chamar ele de urbano, ali em Vitória, Vila Velha, e que certos horários ali você para 1 quilômetro ou 2 para passar no pedágio, mesmo lá tendo 10 ou 15 cancelas de pedágio. Então a gente vê que pedágio urbano ele não é viável. Agora, o rodízio também, ele não é uma medida muito boa. Em São Paulo o pessoal acabou adaptando e tal, tem 2 carros, resolve de uma forma ou de outra. Mas não vejo assim, eu acredito que nem tenham mais defensores dessas ideias, tanto do rodízio quanto do pedágio. O Detran de Minas Gerais emplaca 500 carros diariamente. Isso é um aumento da frota de 7% a 10%. Então, quer dizer, as soluções não aparecem, mas os problemas estão aí para serem enfrentados, né? Então nós precisamos de medidas urgentes. Nós temos uma política que ela é muito complexa. Você tem um município que tem que investir para melhorar a questão do transporte. Aí você tem o governo federal, cuja principal política macro dele, ou uma das principais, é incentivar a venda de veículos. Então também a gente vai ficar muito enxugando gelo, porque nós podemos limitar ou criar um sistema urbano adequado. Mas também você tem uma política nacional que incentiva, em primeiro lugar, fabricar todo dia mais carro, vender mais carro. Então isso tem limite, complexo. Isso tem limite, é porque existe um espaço para a população ainda comprar carro. Mas na hora que houver, as pessoas já tiverem os seus carros, isso aí tem limite. Né? E aí talvez entrasse uma política de renovação da frota, que eu inclusive defendo que já fosse o momento de fazer. Mas ela já, inclusive, ela acontece naturalmente. Já está acontecendo na prática. Principalmente nas grandes cidades. No interior você ainda vê muito carro antigo, mas nas grandes cidades é difícil hoje você encontrar carro com mais de 10, 15 anos de uso. Passa a observar. Do ponto de vista ambiental, inclusive, você tirar os carros com mais de 7, 8 anos de isso já está acontecendo, naturalmente está acontecendo. É importante que nesse encontro nós vamos fazer, né, que vai acontecer nas cidades da região metropolitana, de um modo geral, é que haja um envolvimento cada vez mais efetivo, né, de todos os gestores públicos, vereadores, prefeitos, lideranças, que possam vir contribuir com esse projeto, com sugestões que normalmente servirão aí de embasamento para a elaboração final, né, da mobilidade urbana que nós estamos tratando. Queria trazer outros agentes, né? Como pensar em soluções para o acesso, por exemplo, de idosos? A gente às vezes não pensa, mas um carrinho de criança, que hoje nas cidades às vezes tem dificuldade de transitar, esse ir e vir, né? E os portadores de necessidades especiais também, né? Então, são obras também. Eu fui secretário de obras e por muito tempo não foi exigido. Então, acho que as prefeituras, de um modo geral, hoje, né, tem que ter dentro dos seus planos de execução e ao aprovar um projeto, tem que estar cobrando realmente
na questão da engenharia, uma UCREA, Mas arquitetura, eu acho que... cobrar. E também, as próprias prefeituras, dá exemplo também. Tem escolas aí que não tem o passeio, que não tem a questão de Mas de porque são facilidade. prédios antigos. Eu tenho a impressão, isso é um sentimento particular meu, de que essa mentalidade já mudou. Sabe? Os novos prédios, sejam públicos, privados, até por conta das novas legislações. Está mudando, mas melhorou. Eu acho que ainda há muito por fazer. Tanto para os idosos, quanto para os portadores de necessidades especiais, enfim, para todos. Mas eu acho que neste caso a mentalidade já mudou. E nós já estamos sentindo melhoras. A questão da imposição da lei, né? e da a mobilidade. lei está fazendo com que realmente possa colocar em prática. Exemplo muito fácil de ser observado. É só ir hoje nos grandes shopping centers. Todo mundo, muitas pessoas têm reclamado. Eu mesmo outro dia fui, estava com a minha esposa, nós chegamos. A quantidade de vagas específicas para idosos, para portadores de necessidades especiais, aumentou demais. Por quê? Porque a mentalidade mudou. E é preciso realmente você oferecer essa oportunidade, vamos dizer assim, privilegiada de acesso, de estacionamento a essas pessoas. A legislação já está posta, agora é implementação. Essa implementação depende, daqui para frente né, tem ainda. acontecido realmente muitas coisas boas. Mas o para trás também, é preciso que o órgão público possa dar um exemplo, entendeu? Até para que outras pessoas possam estar também fazendo a sua parte. A adaptação, a questão né? do passeio, né? A questão Do tempo do sinal, de um tempo de sinal, que às O vezes a pessoa que temporizador, né, tem que a uma maior pessoa tem dificuldade né, de deslocamento, ela não... Não tem. As pessoas ficam investindo em sinais aí, gastando muito dinheiro. Eu acho que hoje o temporizador devia ser obrigatório. Não só para quem está dirigindo, mas quem é o pedestre também, ao passar ali, ele tem uma noção do tempo que ele tem disponível, né? E em Belo Horizonte, eu vejo que, principalmente nos bairros, assim, em geral, talvez no centro a gente não tenha esse problema, é ainda a conservação, manutenção e passeios adequados para o pessoal circular. Esse ainda, nós temos, por exemplo, às vezes uma demanda no gabinete, que é uma demanda muito que o vereador tem, como eu, Paulo Lamarco, fomos vereadores em Belo Horizonte, as pessoas não pediam aquelas coisas de bairro, eles nos pedem muito, por exemplo, para asfaltar ruas calçadas, o que até não é ideal. Recapeamento. Que é o chamado recapeamento. E não é o ideal, porque ali o calçamento ele é melhor do ponto de vista ambiental e tal. Entretanto, como não tem passeio para você caminhar, tem que andar as rua. mulheres, por exemplo, têm dificuldade por causa do salto, né, a forma, né? O deficiente tem dificuldade, porque você não tem o passeio, então você precisa de um asfalto lisinho para a pessoa Nós estamos caminhar. aqui nós estamos no programa tratando de mobilidade urbana e só agora que nós vamos tratar das pessoas que se utilizam do transporte a pé mesmo, né? Exatamente. E elas precisam ser também privilegiadas e incentivadas. Né? Gente, Você tem, por exemplo, muretas no meio do passeio. Tem pessoa que faz o acesso de carro, ele no passeio estacionamento todo, no em passeio. vez de fazer um pedacinho que é o acesso à rampa e o resto do passeio plano, não. Faz o acesso a cunha, todo, né? faz uma cunha no passeio. Você tem veículos, às vezes, estacionados irregularmente, porque o meio-fio é rebaixado ou não tem o meio-fio. Né? Nós temos uma cultura de que a calçada é obrigação do dono do imóvel, né, frontal. Isso, inclusive, a lei fala isso. Mas se nós estamos discutindo e queremos que incentivar as pessoas andem a pé, queremos respeitar o idoso, o portador de deficiência, talvez política pública para calçadas seja algo que nosso país, nosso estado, nossa cidade devesse avançar. Porque as calçadas são privadas ainda assim. E se nós estamos falando que é importante as pessoas andarem a pé, talvez devamos pensar que a manutenção de boas calçadas seja do interesse público. Eu acho até, Paulo, o seguinte, tem que fazer um trabalho, eu acho que o poder público não aguenta assumir essa responsabilidade. A gente vê alguns exemplos de algumas cidades que tentaram impor a questão do passeio, se o proprietário não fizesse, faria e cobrava, mas não deu certo. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que temos que acompanhar, na renovação dos alvarás, cobrar daquele que vai depender do alvará, a questão do passeio, a questão do corpo bombeiro, hoje que também é uma outra questão de segurança lá e tem sido cobrado, é deixar a politicagem de lado e colocar em prática essas cobranças são fundamentais, que aí nós vamos ter uma questão de qualidade. Na Baixa e Habite-se, em Belo Horizonte, por exemplo, já se exige isso, né? Um passeio adequado, o plantio de árvores, tantas árvores ali, limite de área para acesso de veículo. Padronizou as calçadas, inclusive? Aqui nós não temos fiscalização, Céu. Mas falta agora reformar aquelas antigas. O problema são as antigas.
nós não temos fiscalização. Pega a questão do habite, por exemplo. A pessoa vai lá, tira um habite, pegou da prefeitura, daí o que está vendo o cara colocar mais um andar lá e não acontece nada. Então, quer dizer, falta fiscalização também, maior imposição. Bom, outro tema que acabou que nós falamos pouco sobre ele foi a questão das motocicletas também, né? Que tem causado uma grande preocupação. Isso é um problema. Que são as grandes vítimas Eu acho hoje que aí. Este é um outro assunto que depende muito de campanhas educativas. Eu vejo, são muitos os acidentes que acontecem com motocicletas, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. E eu vou ser muito franco aqui, meu sentimento também é de que 80%, 70%, 80% por única e exclusiva imprudência, imperícia ou negligência dos próprios motociclistas. Frota específica foi a que mais cresceu. Foi a que mais veículos, cresceu. né? Eles acabam se colocando, se achando o direito de poderem passar em Andar locais, em qualquer via, em qualquer espaço. Tem, por conta do tamanho, consegue passar em qualquer lugar, podem chegar mais rápido. Não tem fiscalização. Campanha educativa Além da para campanha os educativa. motociclistas, poder público, estadual, os municípios precisam fazer também, porque senão nós vamos continuar tendo esses problemas graves aí diariamente acontecendo. E no maior pronto-socorro do estado, que fica em Belo Horizonte, 80% das vítimas internadas são acidentados de motos, né? Tem uns motoqueiros que são muito aventureiros, né? Eles passam em cada situação, de vez em quando a gente assusta com um ali, você vai virar à direita, deu certo, tal. Tá ele aí te passando pela direita, naquele que se chama do ponto cego, a gente às vezes não vê, e você vê o cara, por exemplo, você está numa via, seja Amazonas, Cristiano Machado, às vezes numa velocidade, tá ele passando entre dois veículos em movimento, ali você está ali, você de um lado, um caminhão do outro, ele passando no meio entre os dois veículos, numa velocidade maior ainda. E o então, mais interessante é que essa classe é solidária demais. Quando acontece um acidente, você repara para você ver, 5, 10 minutos depois você tem 10, 15 motociclistas em volta ali ajudando e tal. Acho que era o momento da gente começar essa campanha educativa mesmo, porque até pela solidariedade deles não vai passando para o outro, né? E também para evitar que se crie um conflito de classes no trânsito. Mas que é o que está acontecendo hoje. Mais um desafio para esse fórum. Mais um desafio. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer uma experiência, Helena, porque o deputado Gustavo falou sobre um serviço que vai ter para a Copa das Confederações, é a Copa do Mundo, que vão haver alguns veículos que vão levar os torcedores a um transporte especial ao Mineirão. E eu comprei 2 ingressos para a semifinal, moro a 1 quarteirão da estação Barreiro, do BH Bus, vou a pé até a estação, se tiver esse ônibus lá, vou pegar esse ônibus para o Mineirão, ver se realmente esse transporte vai funcionar, se funciona, se essa é uma solução. Bom, então nós vamos terminar a nossa Assembleia de Debate com essa proposta aí de um programa diferente para o deputado Anselmo. E é um belo exemplo, um belo exemplo para todos. Depois o senhor vem nos contar se deu certo ou não. E dentro do Fórum sobre Mobilidade também terá o espaço para o seu relato. Com certeza, com certeza. Bom, então esse foi o nosso Assembleia de Debate sobre a mobilidade urbana na Grande BH. Agradecemos a presença dos deputados Paulo Lamarque, Gustavo Valadares, Anselmo José Domingos e Ivair Nogueira. Muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou. No site da Assembleia você encontra todas as informações sobre o nosso programa e a grade de programação da TV Assembleia. Até o próximo programa.